a gente conversa. Se eu não tivesse... Os noturnos, a maioria deles é Cuidador? cuidador. Aí. Tá bravo? Eu vou fugir de casa. O dia que eu fugir de casa. Ô, gente, quem estiver voltando aí, por favor, coloca o áudio no mute, que a gente vai dar continuidade na aula aqui, tá? Então, a gente vai voltar para essa parte aqui do tegumento. Beleza? Então, tegumento comum. Então, vários fatores influenciam no envelhecimento do cutório, principalmente o sol, que é o fotoenvelhecimento. Então, o que a gente vai ver como principal característica numa pele de um idoso? Elasticidade e turgor. Como que a gente olha isso? Todo mundo aí que está em casa, que está aqui, pega a mão, faz isso aqui com a mão, uma pinça. Vou fazer também. Nossa, tá escondida, né? Pega aqui, agora solta. Tá, mas cadê você que a gente não tá vendo? Sua câmera está desligada. Aê, professora! Vocês estão me vendo aqui, não tá? Sim. Não? Pega aqui a palma da mão, é o dorso dela, e faz uma pega. Agora solta. A pele retornou, certo? Aí vocês perceberam que na hora que vocês pegou, ela estava firme, na hora que ela voltou normal, né? Isso significa turgor e elasticidade preservado. O que acontece no paciente idoso? Você pega, a pele fica, a marca da pega fica, e depois, com o tempo, ela vai voltando. Então, quer dizer que a pele desse paciente idoso, ela não tem nem turgor, nem elasticidade. Então, a gente chama turgor e elasticidade diminuídos. Quer fazer na minha mão? Não, mas aí não dá para você saber de nada, não? O que for aí? O que você vai olhar aqui? Aí fazem outros, de preferência onde tem proeminência óssea, né? Que dá para ver com mais facilidade. Mas pode fazer no braço, só que dói, né? Aqui dói menos. Você pegar e soltar aqui, a pinça dói menos do que você pegar aqui no braço. Você vai fazer a pinça aqui, dói. É. Aí você pode olhar também no pé. Se o pé for um pé mais gordinho, você pode pegar. Só cuidado para não romper a pele, tá? Gente, o paciente idoso, ele tem uma grande probabilidade de romper a seda, a pele, porque a pele dele parece uma seda. Eu tô olhando pro quadro, tô falando com vocês, eu penso mais rápido do que minha boca fala. Tô olhando pro quadro e já falei. Isso então, aí. Um dom. Oi, Alan. Isso é um dom. Dom Falar nada. mais rápido do que pensa, tá doido. Dom nada. Atrapalha, tem hora. Então, a pele, ela fica com uma tonalidade amarelada, ela fica pouco elástica, com o turgor diminuído. Então, vai ter presença de mancha devido à alteração dos melanócitos e a fragilidade capilar é mais frequente. Então, vocês sabem o que é o melanócito, né? Que faz a pigmentação na pele. Nócitos. Vocês não sabiam? É ele que produz a melanina. Os melanócitos. Agora, se vocês quiserem anotar aí, pode, ó. Aí vocês guardam de
notinha aí, mais para frente vai ter algumas palavras também que aqui está escrito e eu vou explicar para vocês. Então, o melanócito, ele produz a melanina, né? Então, o que acontece? Quem tem a pele clarinha, vocês podem ver que quando envelhece fica cheio de pintinha. Vocês já viram? Que é... Eu já. Isso é... Hã? Agora não. Depende. Pode ser da característica genética de algum familiar seu ou característica sua mesmo. Agora, depende da pinta. Uma coisa é uma pinta normal, né? Sem... Como é que a gente fala que é uma pinta normal? Nossa, desenhando agora. Só um minutinho, ó. Uma pinta normal é uma pinta assim, ó. É uma pinta circular, né? Agora, uma pinta anormal é quando ela parece que tem umas pequenas bordinhas assim, ó. Ela é irregular e ela dá tipo uma sensação de que as bordinhas estão querendo sair. Sabe? É como se tivesse pequenos machucadinhos ao redor dela, como se ela estivesse levantando. Não, uma coisa é ela ter alto relevo, mas ela ser assim, você passou a mão, você sentiu ela, mas você não sente que ela está querendo soltar. Entendeu? Professora, então eu tenho uma certa, não. Você não tem o quê? Eu tenho uma no braço que ela é muito grossa e ela tá dando várias ao lateral. Vou te mostrar, só um minuto para você ver, olha. Peraí, deixa eu abrir minha câmera aqui. Tá me vendo? Quem que é? Gabriela. Essa aqui, ó. Ela é normal. Ela tem parece que ela tem a borda irregular, mas ela não parece que tá tipo soltando. Dá pra você cutucar a bordinha dela assim, sabe? Só que ela tá muito grossa. Você tem ela de nascença, né? Isso, minha mãe tem uma branca, só que minha mãe é morena. Minha mãe é morena, tem uma branca, e eu sou branca e tenho uma morena. Nós inverteu a cor. É normal. As pintas que a gente tem que preocupar, gente, são... Deixa eu vir pra cá, que vocês me enxergam. Eu tô vendo que eu tô escura ali, eu já sou morena. No escuro não aparece, não. Então, a pinta... desculpa. Deixa eu fechar aqui rapidinho, tá, Gabriela? Tá. As pintas que a gente tem que preocupar são aquelas pintas que nascem depois que a gente nasceu, né? Tecnicamente, digamos assim. Que aparece com o tempo. Então, é bom investigar, porque às vezes ela é uma esterilização de alguma coisa que está lá dentro, que sai para fora. Tem vezes que você vai... Tem pessoas que vão fazer retirada de pinta, quando vai olhar, ela tem uma raiz lá dentro. Como se fosse uns cabelinhos mesmo. Raiz, ó. Ô, Ludmila. É a mutação de célula. Oi. Falando sobre a questão da pele das mãos, eu notei que o acesso que a gente faz no idoso, muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não rasgar a pele do idoso. Sim. Entendeu? E muitas vezes também a gente tem que ter cuidado para não usar esparadrapo, né? Esparadrapo não se usa em idoso. A gente usa microporo. Isso, a pele. O que acontece? O pessoal lá no Luxemburgo, eu não vi. Acho que foi no PA lá, as meninas usaram o microporo e um pedacinho usou esparadrapo para fixar o acesso. Aí naquela região que estava o acesso, a hora que foi trocar, puxou junto com o esparadrapo, veio a pele do senhor, rasgou. Eu andei de rodinha, falei, nossa Deus do céu. Eu não tinha visto. Isso mesmo. E outra coisa, tá? O familiar desse paciente que teve a pele lesionada, ele pode processar o hospital. Você sabia disso? Eu sabia disso. Sabia. Porque é um dos protocolos de segurança do paciente. Se o paciente chegou com a pele íntegra, sem nenhum tipo de lesão, e você manda ele para casa com algum tipo de lesão, seja ela de sacral, trocantel, ou até mesmo de uma troca de curativo de acesso, o paciente pode te processar por lesão corporal. Uhum. Eu tive que falar com as meninas. Falei, e agora? Vamos por pressão. Eu falei com as meninas, falei, e agora? Como nós vamos fazer? Eu falei, não, a gente vai passar um óleo, tipo óleo de girassol, né? Para cicatrizar. E fez com a gás. Isso, AGE. Com a gazinha, em 2, 3 dias já estava bonzinho. Eu fui com ele para casa, fui fazendo tal, aí ficou bonzinho. Entendeu? Dos 7 dias o AGE, ele ajuda, né? Na integridade da pele, ele recupera.
ele é usado como cobertura em pele que está em cicatrização. Então, por isso que elas colocaram ele. É, porque a pele dele também está muito, como é que eu falo? Como é que pode dizer? A pele dele, além de estar sensível, ela está muito bem hidratada, né? Porque ele usa um óleo, ele usa um creme com 10% de ureia, então hidrata a pele dele muito. Nossa, tem que ver, a pele dele tá igual a pele de bebê. Só que se você puxa, igual você puxou assim, né? Para voltar, a pele, você puxa assim, ela vai voltando devagarinho. Isso. Você passa a mão assim, não tem, nem parece que é pele de idoso. É porque o que acontece? Com o passar do tempo, a gente perde o quê? 10% de colágeno a partir dos 30 anos. Lembra que eu falei com vocês? O colágeno, ele compõe a nossa pele. Se não tem colágeno, não tem nem sustentação, nem elasticidade. Diminui. O colágeno atua nessas duas áreas. Um idoso, quando ele tem a chegar aos seus 60 anos, o que acontece? A pele não se renova mais. O processo de renovação da pele é mais demorado. Então, a gente que é novo, às vezes vai tomar um banho, vai fazer uma esfoliação, não parece que sai. Realmente, as peles enrolando assim, são as camadas de pele que a gente vai trocando ao decorrer da vida. A gente troca, muitas vezes a gente não vê, mas quem faz esfoliação consegue ver com mais frequência. Então, o paciente idoso, ele não tem esse processo nele mais. Porque o que acontece? A gente chama de biscoitinho, né, professor? Você faz assim no braço, né? Aqueles biscoitinhos que dá, né? Que a mãe da gente falava. Deixa eu só... Ô, gente, ó, o que acontece? Tem 2 links lá no grupo. Tem um link que é os 5, 6 e o 7, 8. O 7 e 8 a gente vai entrar depois. É para entrar no 5 e 6. Tá? Olha isso, quem está tentando entrar no 5 e 6. É o primeiro que eu mandei. O próximo a gente vai entrar depois. Então, continuando aqui. Então, a pessoa idosa ela vai ter um aspecto de pele seca, áspera e opaca, devido à redução dos lipídios no extrato córneo e no corneócitos. Então, corneócitos é a renovação de pele. Então, a derme, ela se transforma atrófica, com menos elasticidade, devido à elastina ficar mais porosa, rugosa e seca, por redução dos glândulos suboríparas e sebáceas. Então, as glândulas que produzem o sebo e o suor, elas também diminuem. Então, o idoso tende a suar menos e ter a hidratação da pele, que é o sebo, né? A oleosidade diminuída. Então, um aspecto de pele frouxa e pendente decorre da diminuição do colágeno, dos fiblastos e da vascularização. O que acontece? O corpo começa a dar prioridade porque é importante. Anotem isso porque é importante para vocês. O corpo... Não, tranquilo. Nem vi que você estava falando na mão. O corpo, ele dá prioridade para o cérebro, para o pulmão, para os rins. Qualquer problema que tenha, além do coração, é claro. Ele dá prioridade para o cérebro, para o pulmão, para o coração e para os rins. Por quê? Esses são considerados... Perdão, gente, é fígado. Esses são considerados órgãos-alvos. O rim, cérebro, coração, pulmão e fígado são considerados órgãos-alvos. O rim, muitas vezes, tende a falhar um pouquinho. Mas... na lista de prioridade, o rim fica tipo em 5º lugar. Estômago vai lá para último, extremidade também vai para último, intestino vai lá para último. Então, quando a pessoa ela está tendo uma falência múltipla de órgãos, ela já está dando sinais de que o intestino dela já não está funcionando mais e ela não consegue digerir a alimentação mais. Isso é quando os órgãos já estão dando sinais que vão falhar. Por quê? Porque o cérebro ele concentra o sangue rico em oxigenação no que ele sabe que ele não pode ficar sem. Então, ele entende que pode ficar sem comer, entende que pode ficar sem evacuar, mas ele entende que não pode deixar de filtrar o sangue, de respirar e de mandar os comandos. Então, são esses que são os alvos. Então, por isso que tem a diminuição da vascularização. Então, aparecem as rugas, cai a armação do rosto, acentuam-se as pregas, a diminuição geral dos pelos no corpo por causa da perda, né, das glândulas, aparecimento de fios brancos e calvície, e na mulher cresce no lábio superior e no mento
cresce essa parte aqui da boca da gente, essa parte aqui, ó, ela fica maior. Então, dividindo a ação dos hormônios estrógenos, devido à ação dos hormônios estrógenos e andrógenos, por causa da menopausa, né? Como tem a menopausa, tem a diminuição dos hormônios. Então, essas são as melanoses, também conhecidas como melasma. Então, os órgãos do sentido. Então, a deposição de colesterol e sais de cálcio torna a córnea que produz o anel cinzento, o hálio senil. O que é o hálio senil? Vai ser um círculozinho cinza que vai dar na retina do paciente. Eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês. Então, ela vai dificultar a penetração da luz, porque a partir de 70 anos, a 1/3 da qualidade do jovem, no caso, para se ver o humor vítreo e a atrofia muscular dilatadora da pupila, o que leva as pessoas idosas a precisarem de mais luz para ver bem. Então, as fibras de colágeno do cristalino se espessam e aumentam em número, provocando espessamento da lente de 50% a mais a partir de 70 anos. Então, dificulta o foco perfeito, também levanta a catarata. Então, o paciente que tem diabetes, ele tende a ter a catarata muito mais rápido. Justamente. Ô, gente, tem alguém com áudio ligado. Desliga para mim, por favor. Então, tende a ter a catarata devido à atração do olho por glicose. Ela vai fazer dificuldade. Por favor, fecha para mim quem está com o áudio ligado aí. Vai ser tudo bem, fala com ele aí. Tá? Oi, Eliette. Eliette, fecha o áudio para mim, por favor. Então, a perda da acuidade, auditiva, ela é especialmente dos sons de alta frequência, cai em cerca de 40% nos idosos a partir dos 70 anos. Então, vai ter uma atrofia, né, da cóclea e a perda de neurônios do glândula espiral. Então, a perda está prejudicando por alteração do labirinto vestibular, devido à alteração do número de células ciliadas, do utrículo, sáculo e canais semicirculares. Então, aqui para vocês, isso aqui é o hálio senil, essa parte aqui. Ó. Pode ver que ela é de forma gradual, ela é sempre de fora para dentro, então ela vai aumentando de acordo que tampe a visão por completo do paciente. Aí por isso que faz a cirurgia de catarata. Coloca a lente, né? Faz a raspagem e coloca a lente. Hoje tem lente que não é mais igual lente de contato, assim. Você pega, tem umas lentes de contato que é mais firme, que você coloca assim, que é como se fosse um segundo óculos, né? A lente de catarata, ela é como se fosse um plástico. Então, você coloca, faz um pequeno corte nessa parte aqui do olho, introduz a lente. Ela vai abrindo e moldando de acordo com o olho do paciente. Então, quando o paciente ele faz cirurgia de catarata, pede para que ele não tenha contato com fogo, né, com calor. Oi? Ela fica para sempre. Até se a pessoa fizer o acompanhamento direitinho com o oftalmologista e não ter rejeição, ela fica até a morte. A não ser que a pessoa tenha algum problema e tenha que vir ser retirada a lente. Só que se retirar a lente, o paciente não enxerga mais. Não, porque é um procedimento muito invasivo. Só retira se tiver dado algum tipo de infecção, sabe? Minha mãe fez nos 2 olhos. Nos 2, né? Geralmente faz os 2. Primeiro faz em um, espera para ver se a pessoa vai ter rejeição ou se não vai ter algum tipo de infecção, depois faz no outro. Aí ele passa um lubrificante para lubrificar os olhos. É um tipo de colírio, né? Isso mesmo. Então, as alterações dos órgãos da audição e da visão são importantes para o idoso por causa de quedas e suas graves consequências. Então, um dos fatores no qual o idoso se sente incapaz é quando ele não escuta. Quem já viu idoso no supermercado, ainda mais de máscara, a pessoa fala com ele, deu 10,50, senhor. Quê? 10,50. Quê? Aí, às vezes, você já falou com ele 3 vezes. 10,50, senhor. Aí ele, o quê? Aí, às vezes, a pessoa que está do lado vira para ele e fala, deu X. Ele, tá, vou pegar. Acontece muito. Aconteceu um episódio comigo, eu até usei de exemplo. Eu fui levar minha filha para tirar a identidade. Aí, a atendente, ela era portadora de síndrome de Down. Então, a dicção dela já não era adequada, né? E ela de máscara,
falando com ele, eu preciso do seu documento X, Y e Z. Aí ele com ela assim, mas eu trouxe esse papel aqui, ela, eu não quero esse papel assim, eu quero o documento. Mas eu trouxe esse papel aqui porque eu preciso saber se eu vou usar ele. Aí ele perguntou para ela 3 vezes sobre o papel, sabe? Aí na 4ª vez que ela respondeu ele, eu falei assim, ô moço, ela tá pedindo para eu pegar o documento XYZ. Ela, ah, tá, mas por que ela não falou? Por que ela não falou? Eu ia pegar, né, para eles, e assim, como eles entendem, eles acham que a pessoa não tá falando, né? Tá falando qualquer outra coisa, menos aquilo. Aí ele pegou e deu prosseguimento no atendimento. Então, a comunicação no paciente idoso, ela tem que ser uma comunicação clara. Então, quando a gente for falar com eles, a gente tem que dar preferência para lugar que não tenha tumulto, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, que a máscara abafa a nossa voz e eles não têm referência de leitura labial. Porque muitas vezes a gente não escuta, mas se a gente vê a gesticulação do outro, a gente consegue captar alguma coisa. Agora, você está de máscara, abafa o som, eu não escuta. Você vai entender? Não vai. A gente tem que tentar trazer ele para um ambiente mais tranquilo e falar de forma mais clara. Então, tecido ósseo cartilaginoso. Os osteocitos, que controlam todo o metabolismo da matriz extracelular, diminuem em número e em atividade, acarretando desequilíbrio do metabolismo do cálcio e a perda da matriz óssea. O que é isso? A osteoporose. Por quê? Os osteocitos são os que produzem como é que eu vou explicar? A gente utiliza o osso o tempo todo, então a gente tem impacto. O impacto faz com que tenha um desgaste ósseo. Só que enquanto o osteocito trabalha de forma adequada, o osso se recompõe. A partir dos 40 anos, ele já não começa a se recompor mais. É o momento que ele já começa a entrar em queda, a produção dele. Então, o osso que tinha um aspecto de um chocolate aerado, quem já comeu chocolate aerado? Todo mundo, né? Tem aquelas bolinhas bem pequenininhas, né? Então, o chocolate aerado é como se fosse o nosso osso. A nossa porosidade óssea é daquela forma. E quando o paciente chega aos seus 70 anos, o osso ele já não tem mais aquela porosidade. Ele já tem círculos alargados. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, isso faz com que realmente a incidência... Deixa eu só olhar esse índice. Tá ok, Disney. Faz com que aumente a incidência de queda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. São imagens do mesmo local do osso. O corte é o mesmo. Então, aqui a gente vê que é pequenininho. A imagem ela foi ampliada, mas você pode ver que é igual um chocolate aerado mesmo. Então, bem próximo. Estão juntos. Aqui a gente vê que aqui, enquanto um espaço que tem 2, 3 furinhos, digamos assim, aqui só tem um bem grande. Né? Então, você vê que a chance disso aqui se partir e a pessoa quebrar o osso é maior. Então, a chance de queda e fratura no paciente idoso é muito maior do que numa pessoa normal. Por isso que a gente tem que tomar cuidado na hora de locomover ou até mesmo de fazer a mudança do paciente idoso. Você vai fazer uma mudança de decúbito. Se você pegar nele com muita truculência, com muita força, você quebra o braço dele. Com certeza. Relatos. Eu tive uma paciente que ela estava andando dentro de casa, andando, ela sentiu um estralo. Desequilibrou, caiu. No estralo, ela quebrou a tíbia dela se partiu, e na hora que ela bateu, ela quebrou a cabeça do fêmur. Então, assim, ela ficou com dor durante 6 meses. Na hora que ela foi procurar o hospital, o osso já estava começando a cicatrizar, mas de forma inadequada. Então, teve que fazer procedimento cirúrgico, colocar pino, enfim. Ficou 6 meses sentindo dor dentro de casa, com medo de internar. E quando internou, infelizmente, não teve outra repercussão a não ser a morte. Ela não sobreviveu ao procedimento. Porque fez, o procedimento não ficou bem feito, teve infecção, o pino saiu fora do lugar, teve que voltar para o bloco de novo, ela não resistiu. Tinha 82 anos, 82 anos. Talvez, se tivesse sido no início, o desfecho do caso seria outro, né? É porque elas associam a internação com a morte. Muitas delas têm medo de ir para o hospital e não voltar mais. O fato é realmente esse. Sabe? Elas pensam que vai chegar lá, o médico vai falar que não tem jeito e vai
Fala para elas que acabou. Né? Muitas vezes não é assim. O que causa a morte pode vir para qualquer um de nós. Todos nós estamos suscetíveis a isso. O que causa a morte é a falta de cuidado. Se você não tem uma prevenção, faz um controle, aquilo realmente vai te levar à morte. Agora, se você tem a oportunidade de tratar e trata, isso não vai te levar à morte. Mas nem todos eles pensam assim. Pensa que só do fato de ter que ficar hospitalizado, ele vai vir falecer. Muitas vezes não é, né? O desfecho é outro. Então, continuando aqui. Tecido cartilaginoso do núcleo pulposo perde água e algumas proteínas. Não sei se vocês sabem, a gente tem água também nos ossos, tá? Então, perde água e algumas proteínas e fibras de colágeno. Então, aumenta o número da sua espessura, encarretando menor resistência mecânica da cartilagem, surgindo rachaduras. A menor capacidade de haver formação de um novo tecido. Então, é o que eu falei, a partir do momento que esse tecido se desfaz, ele não se reconstrói de novo. Então, por isso que abre esses espaços. Porque aqui tinha o tecido, só que teve uma perda. Então, ela deixa de ser fina para dar. Porque o que acontece? Como que eu vou explicar para vocês melhor? O impacto do nosso corpo. O osso, ele tem que ser programado. Por que ele é aerado? Porque ele tem que aguentar a resistência do impacto que vai sofrer na hora de pisar, o peso do nosso corpo, mas a ação da gravidade que faz sobre a gente. Então, o nosso osso, nossa estrutura óssea, ela tem que aguentar 3 tipos de pressões diferentes. Então, quando o osso está assim, essas porosidades é para ajudar o quê? Dar uma quebrada nessa resistência, né? Não deixar tão impacto de ser tão pesado. Eu bato o pé aqui, tudo bem. O impacto foi moderado por causa da minha porosidade óssea. Agora, se o paciente idoso bate o pé, pode quebrar tudo, né? Porque não vai ter mais essa questão para o impacto. Então, é isso que acontece nessa imagem aqui. Ok. Todo idoso tem. Todo idoso tem o tecido ósseo fragilizado, todo. Independente do estilo de vida. Todos eles têm, porque isso entra naquela parte da senescência. É fisiológico. É uma coisa que não tem como fugir ao longo da vida. É uma coisa... Mesmo, professora, mesmo, vamos supor, aos 40 anos, começa a pessoa toma um remédio para repor o cálcio. Mesmo ele repondo esse cálcio, quando ele chegar nessa idade de 70 anos, ele vai ter essa deficiência nos ossos. Vai. O que acontece? A reposição, ela só é eficaz se for antes da idade. Não precisa esperar chegar aos 40 para repor. Tem que começar a repor em pequenas quantidades antes. O erro na reposição é esse. A gente tem que repor antes, porque a partir do momento que o nosso corpo já não produz, não faz tanto sentido repor. Vai diminuir, mas é muito pouco. Uns 30 anos, por aí. É igual colágeno. Quem faz reposição de colágeno tem que começar nos 24, 25 anos. Aí tem efeito. Chega nos 30, quer tomar colágeno, não vai ter mais efeito. Porque já vai estar perdendo. Provavelmente o quê? Vai tentar dar uma equilibrada. Já que perde 10 e toma, deve te recuperar uns 5% a cada ano, 10 anos, vamos supor assim, entendeu? Então, é mais eficaz quanto mais precoce é começado a utilizar. Mas também tem aquela questão, a quantidade. Né? Tem que fazer o exame para ver o quanto que pode repor. Oi. Mas um exemplo, se a gente está jovem e a gente começa a tomar colágeno, além do colágeno ou cálcio, além do que a gente precisa, o corpo não vai eliminar, não? Aí que tá, que é por isso que eu falei que tem que fazer exame para ver a dosagem na qual pode começar a repor. Porque tem os valores certos que pode tomar, entendeu? O excesso de cálcio também tope às vezes do coração, não tope? Top. Não só o coração, ele faz mal para todo o organismo, né? Ah, tá. É por isso que eu estou falando que nada pode ser feito por conta própria. Você quer fazer uma reposição? Vai no endocrinologista e fala com ele. Eu quero repor cálcio para prevenção. Quanto que eu posso tomar? Ele vai te falar quanto você pode tomar. Não é você chegar e comprar. O Adera é um dos mais recomendados fármacos assim, de reposição de
de vitamina D, né? Vitamina D e cálcio. Aí você vai chegar e falar assim, eu quero comprar um frasquinho de Adera. Um idoso toma 5 gotas, você vai e começa a tomar 10. Aí você tem um troço, hein? Seu coração para, começa a dar um monte de problema no seu corpo, você não sabe por quê. Na hora que chega no médico, vai olhar, o nível de cálcio e vitamina D está lá em cima. Você está tomando em excesso. Então, tudo tem que ser acompanhado pelo médico. Nada pode vir do nosso achismo. Então, tecido muscular. No envelhecimento, ocorre a redução do tecido muscular, a perda de células musculares, então faz com que a musculatura é substituída por um tecido gorduroso e conjuntivo. Resultam-se da força muscular e no peso total do corpo, devido à redução dos neurônios motores medulares, exige-se maior esforço para a realização de movimentos. Então, o que acontece? A gente perde a nossa musculatura também. Você sabe que a nossa musculatura é formada por fibras, né? E essas fibras se repõem ao longo do tempo. À medida que a gente vai usando, elas vão se repondo. Então, o que acontece? O paciente, ele vai perder quando é idoso? Vai, porque não vai ter mais a posição dessas fibras. Ao invés delas começarem a aumentar a sua produção, elas vão diminuir, a ponto que a musculatura vai ser substituída por um tecido fibroso. Vocês sabem o que é um tecido fibroso? Um exemplo clássico de fibrose, né, de tecido fibroso. Mãe que faz parto cesárea. No local da cesárea, fica duro. Fica duro. Não sei se alguém já viu. Fica o corte e fica duro. Você apalpa, parece que um bolinho. Aquele bolinho ali é a fibrose. É o que liga a musculatura novamente. Isso. Então, aquele local ali não só perde a sensibilidade, mas ele também não estica mais. Quando a pessoa tem acidente, que tem rompimento de músculo, de ligamento, a maioria das vezes ela fica com a mão assim. Professora, eu ia até marcar um médico para mim, porque eu não sinto a área da cesárea. Aí eu pensei que estava com algum problema. E bom saber que a gente perde a sensibilidade, né? Porque quando tem um corte naquela musculatura, ela nunca mais volta a ser a mesma. Ela não volta a ser a mesma, porque o que cresce ali é um tecido cartilaginoso, conjuntivo. Tá vendo? Eu vou falar as coisas, igual tudo sai uma bagunça. Então, cresce um tecido cartilaginoso conjuntivo. Então, o que é isso? Aquele local, ele não vai esticar de forma adequada. Às vezes, a musculatura, ela tinha a capacidade de esticar esse tanto, com a fibrose, ela estica isso aqui. É o máximo que ela vai. Porque o que acontece? No caso da cesárea, tem que se olhar todos os fatores, porque muitas vezes a cicatrização do útero não é adequada. Então, pode fazer com que a paciente enraize por meio dessa cicatrização, desse processo de abertura do útero, e adentre pelos outros corpos. Os outros corpos que eu falo são os órgãos próximos, tá? Então, às vezes, vai tirar a placenta, acha que tirou a placenta toda do útero e não tirou. Tem placenta na bexiga, tem placenta adentrando para o intestino. Então, é interessante quando a pessoa tem cesárea fazer um acompanhamento bem de perto, porque a placenta, ela nida, né, numa área. Se ela nidou na área de cicatrização, ela tem chance de migrar. Aí, quando faz a cesárea, tem que fazer tipo uma exploração para ver até onde vai a placenta. Sai depois. Aí tem que fazer tipo um procedimento lá para ela desgrudar. É como se fosse 2 partos. Primeiro vem um bebê, depois vem a placenta. Só que quando vem a placenta não tem dor, né? Tem tanta dor igual o bebê para nascer. Tô lembrando aqui do meu, já até deu um calafrio. Deixa pra lá. É bom. Filho é bênção, tá, gente? Não tô falando para ninguém ter filho aqui, não. Filho é bênção. Mas, assim, a gente passa muita coisa para ter filho. Tem que estar preparado por muita coisa. Então, vamos lá. Tem gente que dá sorte que o corpo volta a ser igualzinho. Agora, tem pessoas, tipo a professora aqui, que tem mais barriga agora do que tinha na hora do parto. Enfim, a gente fica na luta, uma hora chega lá, uma hora volta. Então, vamos lá. Sistema nervoso. A alteração mais importante devido ao envelhecimento do sistema nervoso é a perda dos neurônios. A cada dia se perde 10 mil neurônios a partir dos 30 anos. Então, por que eu friso tanto nos 30 anos? Porque os 30 anos é um marco para a gente já começar a envelhecer.
Enquanto a gente acha que está subindo a ladeira, nosso corpo já está descendo. Na hora que você chega lá em cima, ele já desce tudo. Já termina de descer mesmo. Então, perde-se 10 mil neurônios por dia e o cérebro ele atrofia-se com a redução de 5 a 10% do seu peso aos 90 anos. Então, esse é um cérebro adulto. Você pode ver que não tem espaços entre os sulcos e aqui é um cérebro do idoso. Você vê que os sulcos são alargados, o tamanho dele diminui. Então, por aí você vê por que o paciente tem tanto comprometimento. As alterações são muito grandes, né? Então, anatomicamente, fica evidente uma diminuição das espessuras dos giros cerebrais. Então, essas partes aqui, ó, a gente chama de sulco, são esses espaços, tá vendo? Essas ranhuras no cérebro. Isso aqui a gente chama de sulco, porque tá junto. Agora, os giros cerebrais são os lados. Tá? Então, alongamento dos sulcos e alargamento também dos ventrículos. Então, a redução dos neurônios ocorre, sobretudo, no córtex, que são os giros pré-centrais, giros temporais, e o cerebelo. Vocês sabem que o cerebelo fica por baixo, né? Aqui na foto não dá para ver, não, mas o cerebelo fica por baixo. Então, o sistema circulatório. É frequente que o coração aumente o tamanho com o envelhecimento, devido ao aumento do volume das câmaras cardíacas. Então, está uma hipertrofia das fíbulas musculares, onde ocorre a redução do número do tamanho das células musculares cardíacas e aumento dos elementos do tecido conjuntivo, fibras, colágenas, elastinas e outras fibras musculares. Então, como consequência, o miocárdio fica mais fibroso e menos complacente, com redução da força de contração, a presença de acúmulo de gordura na superfície do coração e nos espaços intersticiais da parede cardíaca. Então, por que o paciente idoso tende a ter mais comprometimento cardíaco? Primeiro, porque o coração aumenta. Se o coração aumenta, logo consigo as câmeras vão aumentar. O que são as câmeras? Ventrículo e átrio. Então, se o coração bombeava uma certa quantidade, ele vai começar a bombear mais. Se ele vai começar a bombear mais, ele vai pedir mais sangue. Só que, porém, ele não vai ter a mesma força de contratilidade que ele tinha antes. Então, vai sobrar sangue no coração e vai sobrar sangue no pulmão. Vocês sabem que o sangue passa pelo pulmão, né? Ele passa pelo átrio, ele vem do átrio, vai para o ventrículo, passa para o ventrículo, vem para o átrio e vai para a aorta pulmonar, né? A artéria pulmonar. Então, na hora que ele chega na artéria pulmonar, ele desce lá no pulmão, oxigena, volta e vai para o corpo, certo? Paciente idoso, ele tem a complacência diminuída, então esse coração não vai bater na mesma velocidade que ele batia, ele já vai bater com mais dificuldade e vai sobrar sangue no coração e no pulmão. Se vai sobrar sangue no pulmão, o pulmão é lugar de ter sangue? Então, esse paciente vai ter o quê? Uma insuficiência pulmonar. Além de ter uma insuficiência cardíaca, ele vai ter também um edema pulmonar. Então, se o pulmão que tem sangue, que não tinha para ter sangue, o paciente vai ter menos expansibilidade torácica, menos expansibilidade respiratória. Então, se o pulmão tem ápice, base e terço médio, ele vai começar a ter terço médio e ápice. Isso não é o suficiente para a pessoa oxigenar o corpo dela. Então, ela vai ter o quê? Uma diminuição da oxigenação. Então, a gasometria vai estar alterada. A gasometria está alterada, dependendo do valor, o paciente para por hipóxia, que é falta de oxigênio adequado nos tecidos. Então, por que é importante saber isso? Porque o paciente idoso não pode tomar muito líquido. Você não pode infundir rápido soro fisiológico na veia de um paciente idoso.